Olá, boa noite. Essa aula é exclusivamente aí para a aluna Flávia, né? Vamos falar hoje sobre uma petição inicial, tá? Uma petição inicial bem interessante, que é um acidente de trânsito, que é muito comum na prática, né? Tem sempre tem ações que envolvem acidente de trânsito. Acidente de trânsito, assim, a minha experiência mostra que é a coisa mais estranha do mundo é acidente de trânsito, que é muito difícil de dar acordo, né? As pessoas não admitem que estão erradas quando acontece acidente de trânsito. Pode ter ali o sinal tá vermelho, pode ter câmera, testemunho e tudo. Se a pessoa tiver invadido lá o sinal vermelho, ele fala que não estava errado, que ele estava certo, que a invasão foi... Ele procura justificar. É muito difícil dar acordo, né? E assim, isso passa, né, obviamente, muito pelo advogado, né? Porque às vezes a pessoa vai no advogado, chega lá no advogado e fala, narra a situação e tal. Assim, eu sou meio fora da curva nesse ponto aí, que eu sou muito sincero, né? Às vezes as pessoas falam até que eu sou um pouco, talvez, sem educação, porque falam assim, mas eu sei que às vezes sinceridade demais realmente pode chegar até a atrapalhar, né? Mas assim, eu prefiro às vezes, né, ser muito sincero, sobretudo com a parte ali nessas questões, do que às vezes você tocar o trem para frente e perder. Mas às vezes a parte também, né, às vezes a parte chega e você é sincero com a parte, você fala que tem a possibilidade de perder e tal, se for insistir naquela versão que a parte quer contar ali, e a parte às vezes até aceita, fala, não, eu quero procrastinar, né, atrasar essa questão mesmo, então pode ser assim, eu me responsabilizo se perder, né? Tem parte que é assim. Se for assim, para mim tudo bem, né? Agora, eu penso que a gente tem que ser muito sincero com a parte, né? E às vezes também não é nem maldade do advogado, não. Às vezes o advogado enxerga ali que tem o direito, né? Enxerga ali que tem a possibilidade, fala, né, que tem e depois chega lá o juiz, né, a outra parte combate bem e tal e o juiz entende de outra forma, né, e tal, assim, enfim, nessas questões, né, que envolvem direito, a gente sabe que demanda muita interpretação, manejo do processo, né, manejo das provas e tal. Então é uma série de fatores até chegarmos ao final da ação, que pode combinar com a procedência, com a improcedência, com parcialmente procedente e tal. Dito isso, né, eu vou ler o enunciado aqui. O enunciado é o seguinte, igual eu disse, né, é uma ação de acidente de trânsito, né, ocorrida aqui na cidade de Unai, né, a narrativa é toda aqui da cidade de Unai. Então vamos lá. Compareceu ao seu escritório de advocacia a senhora Maria Taioba, residente domiciliada na cidade de Unai, oportunidade em que relatou os seguintes fatos. Que no dia 5 de junho de 2020, por volta das 1h30 da madrugada, transitava com seu veículo na Avenida Governador Valadares, na cidade de Unai, estando com velocidade compatível para o local. Que ao se aproximar do cruzamento da Avenida Governador Valadares com a rua Celina Frederico, foi violentamente atingida pelo veículo Fiat Strada, de propriedade da senhora Amanda Batista, que no momento da colisão o veículo era dirigido pelo namorado da proprietária, senhor Bruno Marques, que em razão do acidente fraturou o braço e teve inúmeras escoriações, tendo que permanecer internado durante 5 dias, bem como afastado de seu serviço pelo prazo de 30 dias, conforme documentos por ela apresentados. Que logo após o acidente foram encontradas 5 latas de cervejas vazias dentro do veículo do mencionado casal, sendo que ambos apresentavam sinais de embriaguez, que tentou resolver a questão administrativamente, mas não obteve êxito.
haja vista que o senhor Bruno alega que não estava errado, que no momento do acidente o sinal de trânsito estava intermitente. Intermitente é piscando, né? Quando coloca aí de madrugada que a gente vê que ele fica com a luz amarela piscando na sequência, né? Mas entende que a preferência era sua. Que a Amanda reside na cidade de Arinos, enquanto que o namorado dela reside em Uruana, né? Então, olha só, tem isso aí. Tem essa questão de competência do juízo, né? Para prestar atenção, viu, Flávio? Que em razão do acidente teve prejuízos materiais da ordem de R$ 15.000, conforme os orçamentos apresentados, relativos às despesas médicas e gastos com o conserto do automóvel. Tá? Então, diante dos fatos narrados pela senhora Maria Taioba, você vai ter que propor a ação ideal. Aí, ó, tem uma questão aqui que eu gostaria de ressaltar, é o seguinte, tem a narrativa fática dela, ela fala aí dos danos materiais, tá? Mas o profissional, no caso, né, você que vai elaborar a peça, é profissional, é técnica, né, conhece da lei, você pode não, você deve, né, você deve avaliar se podemos aí ter ou não dano moral, tá? Se você entender que é dano moral, você pode pedir o dano moral, desde que você fundamente a sua pretensão, tá? Aí, ó, você, né, Flávio, assim, a gente tá uma aula, verdadeira aula particular, né? Mas vamos lá. Você, Flávio, que já tá calejada de fazer peças aí, inclusive tá brilhando aí no Procon e tal, né? Procon de Unai tem uma tradição muito grande, muito respeitado, né? Inclusive. E tem uma estrutura muito boa também, né? Pelo que eu vejo, com telefone, localização boa e tal. E assim, aquele senhor que foi lá, que foi meu cliente aqui, ele falou super bem, foi super bem atendido, né? Ele se sentiu muito acolhido pelo Procon, que é muito importante isso, né? Então, enfim, você que está calejada aí, você vai prestar atenção no endereçamento da peça, tá? Aí no endereçamento da peça você vai procurar lá no Código de Processo Civil, né? Qual que é o juízo competente para as ações de dano? Aí você vai procurar lá e vai direcionar sua peça para o juiz competente. O acidente ocorreu na I, né? Um réu mora em uma cidade, o outro mora em outro, aí eu já entrei em outra questão, né? No polo passivo da ação, vai ter que ser o proprietário e o condutor, ou só o condutor e só o proprietário? Isso também você vai ter que analisar. É uma peça mais complexa, né? Com várias assim, questões para serem analisadas aí, tá? Se forem os dois, a responsabilidade é solidária ou responsabilidade subsidiária? Olha que interessante. Então, assim, são várias questões para você avaliar. E como só tem você de aluno, né, nessa disciplina, esse semestre, eu vou corrigir sua peça, viu? Eu vou olhar sua peça lá ponto por ponto, tá bom? Então, você faz a peça aí com muito carinho, né? Que lhe é peculiar, que eu sei que você é muito caprichosa, né? Não vou falar carinhosa, porque isso eu não sei. Eu falo caprichosa, né? No sentido de ser uma aluna responsável. Faça ela aí com muito capricho, tá? E qualquer dúvida você pode me perguntar pelo WhatsApp ou então pelo e-mail aí do institucional, tá bom? Boa peça aí, muito obrigado, viu? Um abraço.